O frio cortante e o sal do mar eram as únicas coisas que Leno sentia enquanto flutuava para o desconhecido. De um herdeiro nobre a um sobrevivente solitário, ele se viu diante de um começo infernal no vasto mundo de One Piece. Mas entre as ondas e o desespero, o despertar de um poder lendário prometia que ele nunca mais voltaria a tremer diante de ninguém. O trovão estava prestes a rugir no East Blue. One Piece, o Deus do Trovão. Parte 1. Capítulo 1. Ai, que frio! Onde estou? O menino loiro tremia com o rosto pálido e os lábios rachados, enquanto jazia sobre uma tábua de madeira quebrada no mar. O menino chamava-se Leno e pertencia a uma família nobre de menor importância no reino de Goa. O navio de cruzeiro em que viajavam foi atacado e massacrado por piratas, e seus pais o atiraram ao mar em meio ao caos. O dono original jazia no convés e foi substituído por uma alma com o mesmo nome vinda da terra. Após vasculhar suas memórias originais, Leno olhou ao redor. Além da tábua de madeira quebrada, havia apenas uma mochila e nada mais. Sério, aqui só tem água. Leno estava com frio, fome e sede. Um verdadeiro começo infernal. Lembro de ter ido dormir normalmente depois do trabalho ontem à noite. Não tive nenhuma sorte, então por que fui parar no mar? Leno lutou para abrir a sacola e viu uma casca dourada, algumas notas desconhecidas e joias. Ao ver a casca, Leno imediatamente deu uma mordida. No instante em que a engoliu, um painel apareceu diante de seus olhos, deixando-o atônito. Seria um sistema? Sistema. O que você pode fazer? Fale comigo, sistema. Ele chamou por um longo tempo sem obter resposta. Então era apenas um painel? Você é um sistema? Você é, certo? Sem outra escolha, Leno começou a examinar o painel. Leno, aqui do armamento primário, despertado. Aqui da observação primária, desperto. Aqui do conquistador primário, despertado. Técnicas básicas de corpo, dominadas. Esgrima básica, dominada. Habilidade da Akuma no Mi. Goru Goru no Mi, fruta do estrondo sem efeitos colaterais, consumida. Mochila espacial, itens. Ao contemplar aquele painel magnífico, Leno finalmente se sentiu muito mais à vontade. Ele também confirmou que havia chegado ao mundo de One Piece. O peso que carregava no coração finalmente desapareceu. Aparentemente a casca que ele acabará de comer era Goru Goru no Mi, e não teve efeitos colaterais. Vendo os dois espaços vazios no painel, isso significava que ele poderia comer mais duas Akuma no Mi? Que alívio! Observando as faíscas elétricas dançando na ponta do seu dedo indicador esquerdo e sua mão direita se transformando em um Haki do armamento negro, Leno sentiu-se seguro. No segundo seguinte, Leno colocou a tábua na mochila. Pá, zap. Leno apareceu no ar, olhando para uma ilha distante e pouco visível. Leno chegou imediatamente à praia, pegou a prancha de madeira, jogou-a na areia e caminhou em direção à ilha com sua mochila. Ei, garoto, quem é você? Como chegou aqui? Perguntou um jovem com uniforme de segurança. Olá, tio, meu nome é Leno. Minha família foi atacada por piratas e eu fui o único sobrevivente. Acabei nesta ilha. Onde fica este lugar? Seu pirralho atrevido, não me chame de tio. Me chame de irmão mais velho Genzo. Esta é a Vila Kokoyazi. Então, você é o único que sobrou da sua família? Vila Kokoyazi? A vila da Nami? Pela aparência do Genzo, a Nami ainda não deve ter crescido. Considerando a idade dele, ele deveria ficar escondido por mais alguns anos. Sim, irmão mais velho Genzo. Você é o chefe da aldeia aqui? Posso morar aqui? Eu tenho dinheiro. Eu não sou o chefe da aldeia, sou o chefe da força de segurança da aldeia. Morar aqui não é problema, mas... Então não há problema nenhum, interrompeu Leno prontamente. Seu garoto irritante. Genzo murmurou para si mesmo. Venha comigo. Há uma casa vazia e um terreno no lado oeste da vila. O que você pretende fazer? Eu vou construir minha própria casa. Assim, com a ajuda de Genzo e a colaboração dos moradores da vila, Leno construiu uma pequena casa com um quintal em apenas 2 dias. A vida de Leno na vila de Kokoyazi começou. Durante esse período, Leno descobriu que era o ano de 1501 do calendário marítimo e que Belmer ainda era um marinheiro. Em seguida, Leno começou sua jornada para ficar mais forte. Ele corria na praia todos os dias com uma pedra grande nas costas, fazia flexões abdominais e nadava no mar, treinando constantemente. Durante esse tempo, Genzo visitou Leno diversas vezes, dizendo que ele era muito jovem e que aquele treinamento poderia prejudicar seu corpo. Mas Leno sempre afirmava saber o que estava fazendo. Eventualmente, Genzo parou de interferir, compreendendo que o garoto queria ficar mais forte para se vingar dos piratas. O tempo voou, e um ano passou num piscar de olhos. Leno agora tinha 7 anos e havia crescido de um broto magricela para cerca de 1,5 metros de altura. Embora seu painel não tivesse mudado após um ano de treinamento, o corpo de Leno havia se tornado muito mais forte. Parece que terei que caçar pequenos reis dos mares para recuperar minhas energias. Dito isso, Leno preparou um pequeno barco e navegou em direção ao Cowbelt. Essa viagem tinha como principal objetivo testar os resultados de seu treinamento e comer um pouco de carne. Ele estava quase sem dinheiro. Se quisesse comer carne, teria que caçá-la ele mesmo. Os dias se passaram assim. Depois da surpresa inicial dos aldeões quando Leno trouxe de volta seu primeiro rei do mar, eles se acostumaram com o fato de ele ocasionalmente trazer reis dos mares. E isso já não o surpreendia. Certo dia, Leno tinha acabado de arrastar para a costa um rei do mar de dezenas de metros de comprimento quando viu Genzo e alguns aldeões conversando com uma mulher. Ao se aproximar, ele ouviu os aldeões suspirarem. Não acredito que aquela pirralha selvagem saiba como voltar. Sim, eu sei. Ela desistiu de ser fuzileira naval? Ela foi dispensada por violar regulamentos? Quem é o pai daquelas 2 crianças? Por que ela não o trouxe de volta? Os aldeões cochichavam em tom de brincadeira, mas sem malícia. Chega, seus idiotas. Estas são Nami e Nojiko. Eu as encontrei no campo de batalha e de agora em diante, elas são minhas filhas. Vou precisar da ajuda de todos para cuidar delas. Foi então que todos viram Leno arrastando o rei do mar em sua direção e o cumprimentaram. E aí Leno foi caçar de novo? Este é muito maior que o último. É, aquele garoto Leno está caçando reis dos mares cada vez maiores. Genzo aproximou-se e deu um tapinha em Leno. Garoto, venha cá. Deixe-me apresentá-lo. Esta é Belmer. Ela era fuzileira naval e agora voltou. A casa dela é aquela perto da sua. Vocês dois são vizinhos agora. Belmer, este é Leno. Ele chegou à nossa aldeia no ano passado.
Sua família foi morta por piratas, e ele foi o único sobrevivente que conseguiu escapar para nossa aldeia. Olá, Belmer. Prazer em conhecê-la. Aguardo ansiosamente sua orientação no futuro. Ei, garoto. Você mesmo pescou esse rei do mar? Impressionante. Estou ansiosa para morar perto de você. Belmer o cumprimentou com um cigarro na boca. Capítulo 2. Belmer era, sem dúvida, uma moleca selvagem. Desde que voltou para a aldeia, sua voz estridente podia ser ouvida todos os dias. Nojiko, me ajuda a pegar as fraldas. A Nami fez xixi de novo. Genzo, pare de brincar. A Nami chora quando te vê, e eu finalmente consegui acalmá-la. A vida seguia seu curso ruidoso. Belmer plantou seu pomar de tangerinas e Leno também ajudou. Num piscar de olhos, 3 anos se passaram rapidamente. Leno agora tinha 10 anos e sua altura ultrapassava 1,8 metros. Após anos de treinamento e lutas contra reis dos mares, Leno irradiava uma aura poderosa. Seu punho negro como breu estilhaçou a enorme rocha à sua frente. Ele abriu seu painel. Leno, aqui do armamento, intermediário. Aqui da observação, nível intermediário. Aqui do conquistador, nível iniciante. Técnicas corporais intermediárias. Esgrima de nível intermediário. Habilidades da Akuma no Mi. Fruta estrondo, sem efeitos colaterais consumido nenhum. Mochila espacial, algumas belis, um pouco de carne seca rei do mar, etc. Ele soltou um longo suspiro, olhando para o painel e assentindo com satisfação. Meu treinamento de aqui está muito bom, e desenvolvi bastante minhas habilidades da Akuma no Mi. Leno teve uma ideia, ir um dia à Ilha do Céu e ver se conseguia comer a segunda fruta do estrondo. Será que isso despertaria o poder diretamente? É claro que ele não tinha certeza se existia uma segunda fruta do estrondo na Ilha do Céu, mas descobriria em breve. Com sua força atual, ele poderia atravessar o Mar do Leste andando de lado. Além disso, com o poder de sua Akuma no Mi, seria moleza. Leno, a Belmer quer que eu te chame para jantar. Ela disse que é para te agradecer por ter ajudado a colher tangerinas ontem. Já vou. Ai. Quantas vezes eu já te disse? Você precisa me chamar de grande irmão Leno. Nami se virou, fez uma careta e saiu correndo. Uau, Belmer, a comida parece incrível. Irmão Leno, você chegou. Venha e sente-se. Nojiko cumprimentou Leno animadamente enquanto Belmer trazia o último prato para a mesa. Nojiko se comporta muito bem, ao contrário de certa encrenqueira que estava chorando em pânico durante a chuva ontem. Seu idiota, Leno. Você vai se ver comigo. O rosto de Nami ficou vermelho enquanto ela atacava, agitando os braços. Leno a conteve com apenas um dedo em sua testa, e a garotinha só conseguiu se debater no mesmo lugar. Leno, não a provoque. Ela está ficando toda agitada. Tudo bem, vamos comer. Esta é a carne do rei do mar que você trouxe para nós. Leno soltou Nami e devorou a comida vorazmente. Para não ficar de fora, Nami também se juntou à comilança. Depois do jantar, Leno e Nami, um grande e uma pequena, sentaram-se com 2 copos de suco de laranja. Glup, arroto. Os dois se recostaram nas cadeiras, dando tapinhas na barriga. Tão bom. Seus 2 pirralhos, já chega. Vão lavar a louça. Leno, olha, estes são os mapas náuticos que eu desenhei. O que você acha? Depois da refeição, Nami mal podia esperar para mostrar suas obras incríveis. Deixe-me ver. Isto é um mapa completo da Vila Kokoyazi. Isso é incrível, Nami. Você fez tudo isso sozinha? Claro. Bem, a Nojiko também ajudou, mas eu fiz a maior parte. Leno ficou genuinamente chocado. Nami tinha pouco mais de 3 anos. Embora soubesse que ela era talentosa, aquilo era um tanto ridículo. Nossa, Nami, você é incrível. Você nasceu para navegar. Meu sonho é desenhar um mapa do mundo inteiro. Que sonho maravilhoso. Eu te apoio. E você, Nojiko? Qual é o seu sonho? Leno se virou para olhar para Nojiko, que estava sentada em silêncio perto dali. Meu sonho é viver uma vida feliz para sempre com a pessoa que amo. Nojiko lançou um olhar tímido para Leno, depois abaixou rapidamente a cabeça e murmurou algo. Acho que as pessoas no mundo dos piratas amadurecem rápido. Ela tem pouco mais de 5 anos. Que sonho lindo. Você com certeza vai realizá-lo. Vá em frente. A propósito, Belmer, vou para o mar daqui a alguns dias. Voltarei em alguns meses. Há algo que a senhora precisa em casa que eu possa trazer para a senhora? O quê? Vocês vão para o mar? Os 3 ficaram chocados. Pequeno Leno, o que é tão importante que você precisa ir para o mar? Por meses, inclusive. Sim, Leno, o que é? Para recuperar algo que me pertence. Não se preocupem com a minha força atual, ninguém em todo o Mar do Leste é páreo para mim. Belmer sabia um pouco sobre a situação de Leno e entendia que ele precisava voltar para casa. Na verdade, Leno estava indo para Skipieia para garantir a fruta estrondo e, claro, muito ouro. Assim, com a decisão de Leno tomada, os 3 não tiveram escolha a não ser concordar. Mas os 2 pequenos fizeram beicinho, com os rostinhos cheios de tristeza. Leno, sentindo-se impotente, abraçou Nojiko e bagunçou a cabecinha de Nami. Não fique triste. Quando eu voltar, trarei comida deliciosa e roupas bonitas para você. O que acha? 2 dias depois, Leno partiu em seu pequeno barco. Antes de ele ir embora, Nojiko e Nami estavam com lágrimas nos olhos. Leno, volte em segurança. Sim, eu irei. Após navegar por um tempo, Leno estava prestes a guardar seu barco e voar quando seu aqui da observação detectou um navio pirata navegando em sua direção. Isto vai ser interessante. Capítulo 3. Capitão, há um pequeno barco à frente com uma criança a bordo. Momento perfeito para testar nossos canhões recém-instalados. Muito bem, capitão. A poucos metros de distância, avistavam-se os piratas da foice, com uma recompensa de 8 milhões de belis. Uma bala de canhão voou em direção a Leno, que cobriu sua mão direita com a aqui do armamento e socou a bala, fazendo-a explodir. E o capitão acertou. Como esperado do capitão William, com uma recompensa de 8 milhões de belis.
A tripulação aplaudiu o capitão William. William Colombes estava na proa, com as mãos na cintura, rindo. Assim que eu conquistar o Mar do Leste, levarei todos vocês para a Grand Line. Serei o rei dos piratas. Capitão, nós o seguiremos até a morte. Rei pirata, pá, choque. Que assustador, o rei pirata. Quem está aí? A tripulação se virou e viu um jovem agachado no mastro. Quem é você? Como você entrou em nosso navio? Capitão, ele é a pessoa que estava naquele pequeno barco agora há pouco. O vigia gaguejou. O quê? Após um breve choque, o rosto de William se tornou feroz. Atirem nele. Bang, bang, bang. As balas atravessaram o corpo de Leno sem deixar vestígios. O quê? O que está acontecendo? Por que não conseguimos acertá-lo? Ele é um monstro? Capitão, o que devemos fazer? Suor frio escorria pelo rosto de William Colombes. Não tenham medo, ele é só uma pessoa. Vamos atacar juntos. Ele soltou um grito e avançou. Agora é a minha vez de agir. Num piscar de olhos, Leno apareceu diante de William e desferiu um soco. Os olhos de William saltaram das órbitas e ele desabou. O que se seguiu foi um massacre unilateral, com os piratas caindo um após o outro. Ah, é? Então você usa uma Akuma no Mi? Não me admira que não tenha morrido. O William que havia caído se transformará em um minotauro de 3 metros de altura com 2 chifres que permanecia ali de pé. Fruta do boi, modelo, bisão. Desde que comi esta Akuma no Mi, nunca mostrei esta forma a ninguém. Garoto, morrer nesta forma é uma honra para você. Um punho bovino atravessou instantaneamente o corpo de Leno. Pá. Fruta boi, tão assustadora. Leno virou a cabeça para olhar para William. O quê? Você, o que você é? Ah, eu também uso uma Akuma no Mi, mas sou do tipo Logia. Adeus, rei pirata. Lança relâmpago. 2 lanças de relâmpago atravessaram William. Ao cair, seu corpo lentamente retornou à forma normal. Depois de saquear os tesouros do navio, Leno encontrou apenas alguns milhões de belis. Mão de vaca. Pá. Com isso, Leno desapareceu. Uma enorme coluna de relâmpagos desceu repentinamente do céu sobre a localização do navio pirata, soterrando completamente os piratas da foice no vasto mar. Ao chegar acima de Logueton, Leno usou aqui da observação para encontrar a loja de espadas. Ele entrou e olhou ao redor. Sim, era ali. Ele foi até um canto e vasculhou uma cesta de bambu por um longo tempo. Achei, Sandai Kitetsu. Ei, o que você pensa que está fazendo? O dono da loja ficou perplexo com as ações de Leno. Comprando uma espada. Quanto custa esta? Leno colocou a Sandai Kitetsu em frente ao dono. Você está falando sério? O dono começou a suar frio. Claro, mas esta espada é amaldiçoada. Todos os seus donos anteriores morreram de forma horrível. Que tal escolher outra? O dono tentou persuadi-lo. Não, eu quero esta. Quero especificamente uma espada amaldiçoada. Vamos ver se consigo domá-la. Enquanto falava, Leno desembainhou a espada, atirou-a para o ar, fechou os olhos e estendeu o braço. Pá e baque. Uau! Caramba! Ao abrir os olhos, viu metade do seu braço estendida no chão. Então, com o estalo, transformou-se em relâmpago e voltou a formar seu braço. Proprietário. Leno. Droga. Enfurecido, ele apertou o cabo da espada com força. Estalos contínuos irromperam enquanto relâmpagos se acumulavam ao longo da lâmina da Sandai Kitetsu. A lâmina lentamente ficou vermelha e com um zumbido, Leno parou de emitir relâmpagos. Acha que é durão? Vou te mostrar quem manda. Então, dono, quanto custa esta espada? Perguntou Leno, triunfante. 50.000 de belis, respondeu o dono, sem expressão. Só depois que Leno pagou e saiu da loja, o dono enxugou o suor da testa. Que tipo de pessoa é essa? Empunhando a Sandai Kitetsu na mão esquerda, Leno caminhou com uma arrogância inconfundível em direção à praça de execuções. Ele acreditava que um homem precisava de uma espada e por um motivo simples, ela tinha um ar imponente. Em pé diante da plataforma de execução, Leno não conseguia compreender os pensamentos do rei pirata Gold Roger. Seria sobre inaugurar uma nova era ou a continuação de um sonho? Leno não se importava muito com nada disso. Tendo chegado até ali, ele só queria viver livremente sem restrições. Após deixar Logueton, Leno se transformou em eletricidade e acelerou em direção à Grand Line. Depois de mais de 10 dias de viagem com paradas frequentes, Leno finalmente chegou à sua última parada antes da Ilha do Céu, a Ilha Jaya. Em pé na costa de Jaya, ele olhou para o céu e abriu os braços. Ilha do Céu, aí vou eu. Capítulo 4. Atravessando camadas de nuvens, Leno finalmente chegou à Ilha do Céu. Contemplando aquela imensidão do Mar Branco, a admiração que o invadiu foi indescritível. Este mundo é verdadeiramente mágico. Uma visão tão espetacular só pode ser presenciada aqui. Leno sobrevoou a Ilha do Céu algumas vezes, localizando a pequena ilha de Birka e descobrindo a cidade dourada de Chandora. Ele teve que admitir, ver uma cidade construída de ouro ainda era chocante. Era ouro literalmente por toda parte. Meu, tudo é meu. Não vou precisar me preocupar com dinheiro daqui para frente, hahaha. É melhor encontrar primeiro a fruta do estrondo. Ao chegar em Birka, ele procurou cuidadosamente e finalmente encontrou uma estrutura dilapidada. Isto parece ser um templo? A julgar pelos murais, as pessoas que aqui viveram há muito tempo sofreram uma catástrofe que pôs fim ao mundo e foram conduzidas à terra infinita por um deus. Este deus guiou muitos artesãos na construção de uma enorme aeronave, depois transformou-se em relâmpago e fundiu-se com a aeronave. Todos embarcaram na aeronave e voaram em direção à terra infinita. Ele aproximou-se da caixa dourada que estava sobre um altar elevado no centro do salão, rodeada por 4 estátuas de fiéis devotos. Ao chegar à caixa, Leno colocou a mão sobre ela. Relâmpago fundindo. Conforme a caixa derretia, dentro dela, como esperado, estava a fruta do estrondo. Pegando a fruta, ele deu uma mordida. Eca, esse gosto é realmente horrível. Sentindo lentamente a integração da fruta do estrondo, Leno voou para o céu e liberou raios livremente. Toda a ilha do céu foi instantaneamente coberta por nuvens escuras com relâmpagos e trovões rebombando. Ao presenciarem essa cena aterradora, os habitantes geralmente pacíficos da Ilha do Céu entraram em pânico generalizado. Os Xandianos e o deus da Ilha do Céu correram para o local. À medida que o poder dos relâmpagos continuava a irromper, o aqui da observação de Leno se estendeu junto com os raios, finalmente rompendo um ponto crítico e cobrindo toda a Ilha do Céu.
Percebendo que a fruta do estrondo estava quase despertando e que seu aqui da observação havia atingido um nível elevado, Leno começou a elaborar um plano. Leno retornou ao templo. Ao ver vários baús colocados ao lado do altar, ele os abriu e encontrou dentro as plantas para a construção da Arca Máxima, bem como alguns registros históricos. Ele leu que o povo da Ilha do Céu inicialmente não tinha asas. Mais tarde, seus ancestrais foram para a Terra Infinita, e aqueles que permaneceram desenvolveram um anseio e adoração pelo Deus e pela Terra Infinita. Aos poucos, eles se acostumaram a ter asas. Não é de admirar que Enel estivesse tão desesperado para ir à Terra Infinita. Ele simplesmente queria viver lá como seus ancestrais imaginaram. Enquanto Leno continuava usando sua habilidade para coletar ouro, o deus atual da Ilha do Céu, Ganfol, e a tribo Xilxandian chegaram diante dele. E aí, vocês chegaram. Estava esperando há um tempão. Quem é você? Qual o propósito de sua vinda à nossa Ilha do Céu? Você é do Mar Azul? Foi você quem causou toda aquela confusão? Os guerreiros Xandian observavam Leno com extrema vigilância. Não se apresse, vou explicar devagar. Primeiro, vim buscar o ouro aqui. Segundo, estou aqui para ajudá-los a resolver este conflito secular, para pôr fim a esta luta sem sentido. Afinal, Skipea é um local muito importante. Primeiro, descendentes do grande guerreiro Calgara, seu amigo Montblanc Norlan não os enganou. Leno então contou-lhes como Norlan retornou ao Mar Azul, falou da Ilha do Céu e posteriormente foi executado. Sua fé não o decepcionou. É hora de encerrar sua luta. Mais tarde, tocarei o sino de Xandora, testemunhando seu juramento e o dos descendentes de Norlan. Afinal, durante todos esses anos, os descendentes de Norlan também têm feito esforços incansáveis. O velho chefe Xandian caiu de joelhos com um baque surdo. Nosso juramento, pelo qual lutamos durante séculos, está prestes a ser cumprido. Vuvu. Em seguida, Ganfol. Minha intenção é que de agora em diante, os Xandianos e os Skipianos desfrutem conjuntamente do direito de residir e usar a Terra Sagrada. Ambos os lados coexistirão pacificamente e desenvolverão a Ilha do Céu juntos. Se alguém discordar, cracle. Enquanto falava, Leno se transformou em um gigante de relâmpagos, cujo brilho deslumbrante iluminou metade do céu. Um deus. Um verdadeiro deus. É um deus. Um verdadeiro Deus nasceu em nossa Ilha do Céu. Testemunhando esse incrível milagre divino, todos se ajoelharam e se prostraram, até mesmo Ganfol. Obedecemos a tua ordem, ó Deus. Eu não pretendia me tornar. Bem, a partir de hoje, eu sou o Deus da Ilha do Céu. Meu nome é Leno. A partir de hoje, sejam Xandianos ou Skipianos, todos são cidadãos da Ilha do Céu. Nenhuma hostilidade ou luta será permitida entre vocês. Os infratores serão severamente punidos. Assim que suas palavras foram proferidas, relâmpagos incessantes brilharam, e a temível forma divina de Leno como Deus do Trovão foi projetada por toda a Ilha do Céu. Seguimos o oráculo divino. Ótimo. Já que isso está resolvido, peça para as pessoas recolherem todo esse ouro. Eu preciso dele. Dito isso, Leno desapareceu. Ao chegar ao topo da gigantesca trepadeira, o enorme sino dourado repousava sobre uma mancha de nuvens na ilha. Dom. O som majestoso do sino se espalhou por toda a Ilha do Céu, alcançou o distante Mar Azul e viajou para lugares ainda mais distantes. A luz de Xandora. O deus fez soar a luz de Xandora. Os Xandianos vibraram e dançaram de alegria. Os habitantes de Skipea interromperam o trabalho um a um, erguendo a cabeça para ouvir o belo som do sino. Longe no Mar Azul, na costa oeste de Jaya, 3 macacos derramaram lágrimas de alegria. Sim, a luz de Xandora soou. A Ilha do Céu realmente existe. Nosso ancestral Norlan não era um grande mentiroso. Vuvu. Sentado no assento principal do templo, Leno disse ao velho chefe e a Ganfol à sua frente. A pirataria está desenfreada no Mar Azul. Não há garantia de que piratas não venham até aqui para causar estragos algum dia. As capacidades defensivas da Ilha do Céu ainda são muito fracas. Portanto, selecionem 200 pessoas e enviem-nas para cá. Eu as ensinarei a treinar e aprimorar seu poder de combate para proteger a Ilha do Céu. Afinal, tenho meus próprios assuntos a tratar e não posso ficar na Ilha do Céu para sempre. Obedecemos ao decreto divino. Nos dias seguintes, Leno ensinou a esses 200 guerreiros fortes como cultivar aqui. Durante esse tempo, os guerreiros fisicamente robustos despertaram o aqui do armamento. Devido ao ambiente da Ilha do Céu e à estimulação com raios proporcionada por Leno, eles também despertaram o aqui da observação. Durante esse período, Leno usou relâmpagos para mostrar a eles o que significava o poder divino. Os guerreiros olharam para Leno com olhos fervorosos e reverentes. Este é o poder de um deus? Poderoso, tão poderoso. A partir de agora, vocês serão a força de guarda da Ilha do Céu. Protejam a segurança da Ilha do Céu quando eu não estiver aqui. Obedeceremos a tua ordem, Deus. Durante os 10 dias seguintes, além de treinar esses guerreiros, Leno também recolheu todo o ouro, uma quantidade impressionante de 1000 toneladas. Estou muito rico agora. Hehehe. Após coletar diversas especialidades locais e as lagostas gigantes da Ilha do Céu, Leno anunciou sua partida. Muito bem, fiz o que precisava fazer. O resto depende de vocês. Vocês dois já são velhos, então, quando eu partir, poderão tomar as decisões juntos. Viper, você é o mais forte desses guerreiros. Depois que eu for embora, você será responsável por fortalecer o treinamento dos guerreiros. Já expliquei os detalhes sobre o aqui. Obedecemos ao decreto divino. Deus, precisas que enviemos algumas pessoas para servir ao teu lado? Não é necessário. Voltarei quando tiver tempo. É tudo então. Estou indo. Com o estalo, Leno desapareceu. Capítulo 5. Após cruzar os mares sem fim e finalmente avistar o Water 7 à distância, Leno pegou sua fiel embarcação, o pequeno barco rígido, e navegou lentamente em direção à cidade. De longe, o Water 7 lembrava uma colossal fonte oceânica. Correntes poderosas jorravam do centro da cidade e se dividiam em vários afluentes que retornavam ao mar, reduzindo o impacto direto das ondas. Ali perto, os trens marítimos começaram a funcionar suavemente. A fusão da tecnologia com a natureza criou um cenário de uma grandiosidade de tirar o fôlego. O principal objetivo da visita de Leno ao Water 7 era trocar algumas belis e comprar sal marinho, graças à Aqua Laguna. O sal colhido ali
ali era sal marinho de águas profundas, renomado por seu sabor requintado. Ele também não podia deixar de experimentar a famosa carne mizu-mizu. E quanto à construção naval? Frank nem sequer tinha aparecido ainda. Isso podia esperar mais alguns anos. Primeiro, Leno trocou ouro por vários bilhões de belis, depois saiu às compras, roupas, doces e, claro, não se esqueceu de comprar alguns livros de navegação para Nami. Ao chegar à costa, ele guardou o pequeno barco. Com um relâmpago, Leno desapareceu do local. Os principais acontecimentos da história ainda não tinham começado. Muitas pessoas e incidentes ainda não haviam sido identificados. Por agora, o melhor é voltar para casa e ficar na nossa. Afinal, tramas desconhecidas podem facilmente descarrilar, e não haveria como voltar atrás e corrigir erros. Ainda há muito tempo. Quanto mais forte ele ficar, mais confiança terá. Vai com tudo. Olé! Essa viagem tinha corrido excepcionalmente bem, exceto pelo deslocamento exaustivo. Assim que construísse a arca máxima em alguns anos, ele poderia simplesmente relaxar e descansar. Após mais de 2 meses de viagens de ida e volta, ele finalmente retornou para casa. Assim que começou a desempacotar a montanha de encomendas de sua mochila. Leno, você voltou. Haha. Nojiko, venha rápido. Leno voltou. Ei, Nami. Que coincidência, acabei de atracar e já te encontrei. Vem ajudar a carregar as coisas. Que coincidência. Desde que você zarpou, Nojiko e eu nos revezamos observando os navios do penhasco, na esperança de avistá-lo no momento em que retornasse. Fui eu quem o viu e correu até você. Leno sentiu uma onda de calor. Ele abraçou Nami, bagunçando seus cabelos, e depois deu um grande abraço em Nojiko também. O rosto da menina ficou vermelho. Quem sabe o que ela estava pensando? Vamos lá, ajude a carregar. Eu trouxe um monte de coisas. Hoje à noite vamos fazer um banquete. Uau, você é o máximo. Obrigado, irmãozão Leno. Sem problema, vamos levar para casa. Os dias se passaram assim. O desejo de Nami de desenhar cartas náuticas crescia a cada dia, e ela constantemente importunava Leno para levá-la para velejar. Eles já tinham explorado praticamente todas as ilhas próximas. 3 anos se passaram num piscar de olhos. Era o ano 1507 do calendário marítimo. Leno agora tinha cerca de 2,2 metros de altura, uma figura verdadeiramente imponente e robusta. Painel de status, Leno. Aqui do armamento, avançado. Aqui da observação, avançado. Aqui do conquistador, nível intermediário. Técnicas corporais avançadas. Esgrima avançada, mestre da espada. Habilidades da Akuma no Mi. Fruta estrondo, sem efeitos colaterais. Inventário. Belis, Sandai Kitetsu, ouro, etc. Contemplando essa impressionante lista de estatísticas, Leno declarou com orgulho. Minhas conquistas de hoje? Inteiramente fruto do meu próprio suor e esforço. Mereço cada uma delas. Leno, por que você está viajando na maionese? O jantar está pronto. Ele se virou e viu a pequena Nami, agora com mais de 6 anos. Ao contrário da história original, ela não havia sofrido de desnutrição na infância. A menina já tinha quase 1,5 metros de altura, com bochechas rosadas e transbordando energia. Nojiko era ainda mais extrema, quase 1,7 metros, alta e graciosa. Embora ele não tivesse certeza de quando exatamente pararam de chamá-lo de irmão mais velho. Leno, venha comer. Nojiko chamou naturalmente. Sim, já vou, suspirou Leno, impotente. Onde está Bellimer? Ela foi entregar comida ao tio Genzo. Quando é que esses dois vão oficializar a relação? As duas meninas ficaram vermelhas como beterraba na hora. Do que você está falando? Nojiko olhou nervosamente para a porta, gaguejando. Eu sei. Eu vi o tio Genzo dando flores para Bellimer outro dia. Nami exclamou em voz alta. Ah, é? Parece que os sinos do casamento vão tocar em breve. Acho que vamos receber um novo membro na família, declarou Leno, confiante. Um novo membro? Suspiro. Nada. A Nami só estava dizendo que quer um animal de estimação, não é, Nami? Leno lançou-lhe um olhar desesperado. Ah? Sim. O Leno acabou de dizer que vai me comprar um animal de estimação. Nami gaguejou, contando uma história completamente inventada. Ao lado dela, Nojiko olhava boquiaberta para os dois mentirosos, um grande, um pequeno, que nem sequer coravam enquanto inventavam histórias. Ah, entendi. Que tipo de animal de estimação? Já decidiu? Perguntou Bellimer casualmente enquanto comia. Ainda não, acabei de começar a pensar nisso. Leno começou a suar. Como dizem, uma mentira exige 1000 para encobri-la. Nojiko o observava enxugar o suor enquanto remendava desesperadamente a história, cobrindo a boca para abafar risinhos. Nami sorriu presunçosamente diante de seu dilema. Leno lançou um olhar fulminante para os dois, em seguida, voltou a concentrar-se silenciosamente na sua refeição. Depois do jantar, a propósito, estou partindo amanhã. Talvez fique fora por um mês ou mais. De novo, eu também quero ir. Nami, desta vez você não pode vir. Leno bagunçou delicadamente o cabelo dela. Leno idiota. Nunca me leva a lugar nenhum. Nami se virou bufando. Desta vez é coisa séria, mas prometo que voltarei em segurança e em breve, assegurou Leno. Já que você se decidiu, apenas tome cuidado lá fora, disse Bellimer. Então, enquanto eu estiver fora, deixarei nossa casa nas mãos capazes da inteligente, animada e alegre Nami e da gentil, bondosa e competente Nojiko. Já que o idiota do Leno falou desse jeito, tudo bem, eu resolvo, declarou Nami com orgulho tsundere. Não se preocupe, Leno, está tudo sob controle, disse Nojiko gentilmente. Na manhã seguinte, acenando em despedida para as duas garotas, Leno embarcou na pequena lata de lixo e partiu. Craque. Desta vez, sem hesitar, ele se transformou em um raio e disparou direto para Grand Line, arquipélago de Sabaldi. Há algumas presenças fortes nesta ilha. Bem, vou dar uma volta primeiro. Com Sandai Kitetsu a tiracolo, Leno dirigiu-se para a zona comercial. No caminho, comprou uma máscara, o caractere em negrito trovão estampado na testa. Sim, isso serve.
breve. Não quero ser procurado antes mesmo de zarpar. Melhor cobrir o rosto. Já faz quase meio mês que estou aqui. E nada mudou? Quando é que isso vai acontecer? Leno passava os dias vagando sem rumo. Há alguns dias, ele entrou em contato com Bellimer por meio de Dendemushi, dizendo que poderia haver um atraso e que ela não se preocupasse, explicando sua situação atual. Ao ouvir que Leno estava passeando e comendo comidas deliciosas, a pequena Nami ficou extremamente invejosa e implorou para que ele lhe trouxesse guloseimas. Após conversar um pouco com Nami Nojiko, ele desligou. No meio do passeio, Leno parou de repente. Lá está ele. Homem-peixe de pele vermelha, alto, com a cabeça enfaixada, definitivamente ele. Fischer Tiger. Parece que vai acontecer nos próximos dias. É melhor eu me preparar. Várias noites depois, Leno, deitado entre as nuvens, abriu os olhos de repente. Está começando. Finalmente. Mary Geoise, ele está aqui. Ele está subindo, movido pela vingança. Enquanto o Homem-Peixe Vermelho escalava a headline sob a proteção da noite, uma figura vestida de preto, usando uma máscara com marcas, também subiu silenciosamente a chamada Terra Santa. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 6. Quando Fischer Tiger invadiu o local, libertando os homens-peixe escravizados, os escravos libertados começaram a se resgatar uns aos outros. Logo, ondas de escravos libertos saíram em massa e muitos incendiaram as prisões infernais que antes os mantinham cativos, seja para extravasar sua raiva ou para desviar a atenção. Toda a zona de detenção de escravos dos dragões celestiais foi tomada por chamas rugindo e densas nuvens de fumaça. Inúmeros dragões celestiais evacuaram sob a proteção da CP, enquanto alguns nobres arrogantes ordenaram que agentes da CP recapturassem sua propriedade. No bairro residencial aristocrático, gritos, maldições e súplicas desesperadas se misturavam em um ruído caótico. Contudo, em meio ao incêndio devastador, relâmpagos cintilavam intermitentemente. Ricos. Esses porcos são absurdamente ricos. Mas agora, é tudo meu. Leno murmurou palavrões enquanto enchia seu inventário com belis, ouro, joias, Akuma no Mi e espadas famosas. Enquanto saqueava sua terceira mansão, 2 agentes da CP invadiram o local. Quem são vocês? Como ousam roubar o tesouro dos deuses? Deuses? Engraçado, eu também sou um deus. Então, tecnicamente, tudo neste tesouro já me pertence. Você está pedindo para morrer. Soru, lança do trovão. Num instante, ambos os agentes da CP foram empalados ao chão. Preciso acelerar. Mais 3, não 4 casas e depois dou fora. Enquanto Leno continuava saqueando, seu Aqui da observação detectou movimento. Esquadrões distantes estavam convergindo em sua direção. O vento está aumentando. Hora de fugir. Assim que Leno se preparava para desaparecer, avistou um dragão celestial com cabeça de porco, usando seu característico capacete em forma de aquário, encurralando 3 jovens escravas com 2 guardas da CP. Suspiro. Vocês ajudaram a distraí-los. Acho que vou retribuir o favor. Relâmpago branco. Um raio branco abrasador atravessou o aquário. O dragão celestial se contorceu 2 vezes no chão e então ficou imóvel. Que medo, um dragão celestial. Leno caminhou tranquilamente em direção a eles. Os 2 agentes da CP congelaram e gritaram horrorizados. Vê vocês. Vocês ousaram matar um deus? Vocês estão mortos. Não há lugar no céu ou na terra que possa protegê-los. Certo, certo. Não há onde se esconder. Então, podem morrer agora? Pá. 2 lanças trovejantes prenderam os agentes da CP ao chão, sem mais fôlego. Após dar 2 passos, Leno percebeu que as 3 meninas não haviam se mexido. Ei, ainda parado aí? Sai da frente. Sim. Vai. A garota da frente correu atrás de Leno, com as outras 2 vindo atrás. A garota da frente encarava a figura vestida de preto à sua frente, as pupilas tremendo violentamente. Deuses podem mesmo ser mortos? Sussurrou ela. Toda a sua visão de mundo estava se despedaçando, e depois se reformando rapidamente. Leno, que caminhava à frente, de repente se virou para ela. Aqui do Conquistador despertando. Interessante. Ele reprimiu o despertar suavemente com seu próprio Aqui do Conquistador. Não é hora de despertá-lo. Seus amigos não sobreviverão à pressão. Eles desmaiarão. Depressa. Fiquem perto. A garota piscou e correu para segui-la. Na extremidade da headline, multidões de escravos se aglomeravam em algumas plataformas de elevador, algumas almas impacientes chegaram a pular direto para baixo. Calha a boca. Fischer Tiger te libertou, não para você ficar aqui enrolando. Desça agora. Quem não conseguiu não virá. Se você não for embora agora, nunca irá. Ei, você. Isso mesmo, você. Leno apontou para um homem de cabelos verdes que parecia estranhamente calmo. Organize essas pessoas. Agora. Sim, senhor. O homem de cabelos verdes fez uma profunda reverência. Vocês 3, desçam também, disse Leno, virando-se para as garotas. E quanto a você, senhor? Eu os deterei. Caso contrário, nenhum de vocês escapará. Ele olhou para trás, para os perseguidores que se aproximavam rapidamente. À medida que os escravos desciam rapidamente, o homem de cabelos verdes gritou de repente, benfeitor. Podemos saber o seu nome? Os outros escravos olhavam desesperadamente para as costas da figura mascarada que se afastava. Eu sou o deus do trovão. Num instante, a silhueta vestida de preto explodiu numa tempestade de relâmpagos que preencheu o céu. Os escravos olharam para cima, estupefatos, enquanto o trovão iluminava a noite. Deus do trovão, você deve viver. Benfeitor, por favor, mantenha-se em segurança. À frente, o Homem-Peixe Vermelho correu em sua direção. Leno abriu uma brecha em sua barreira elétrica para deixá-lo passar. Tiger, afunde com eles. E você? Eu consigo escapar facilmente. Vá, os outros estão esperando por você, disse Leno, olhando para frente. Nenhuma palavra pode pagar essa dívida, irmão. Fique seguro. Fischer Tiger saltou da headline. Não precisa me agradecer, eu é que deveria agradecer a você. Leno acenou com a mão sem se virar. Que medo. Os Cavaleiros de Deus estão aqui, junto com um grupo de fuzileiros navais, um vice-almirante e vários comandantes de esquadrão. Que comitê de boas-vindas. Leno se sentiu desconfortável, mas ganhar alguns instantes? Isso ele conseguiria.
Vamos lá. Vamos ver do que você é feito. Primeiro, um ataque de Aqui do Conquistador, mas o efeito foi mínimo. Os 5 cavaleiros de Deus o ignoraram. Apenas o vice-almirante pareceu levemente afetado. 1 contra 6. Vantagem minha, Leno murmurou. Você que ousa desafiar os deuses, a morte é sua sentença. Rosnou uma figura com um capacete arredondado, o rosto totalmente coberto, exceto pelos olhos brilhantes. Já era hora, meu presente chegou. Estão prontos para recebê-lo? O grupo congelou e então ergueu a cabeça bruscamente. Raigo, toma essa. Uma colossal bola de trovão preta e roxa caiu. Eles foram imediatamente engolfados pela enorme esfera, afogados em um oceano de relâmpagos, bilhões de volts os atingindo a cada segundo. Após dezenas de respirações, eles finalmente se libertaram, apenas para a esfera explosiva desencadear uma devastação selvagem e descontrolada. Raios abriram enormes sulcos na paisagem. No epicentro, uma cratera com dezenas de metros de diâmetro. As 6 figuras ajoelharam-se, esfarrapadas e ofegantes, completamente exaustas. Olhando fixamente para o horizonte agora vazio, eles não tinham forças para persegui-lo. Haviam subestimado Leno, pensando que um homem só seria presa fácil. Jamais imaginaram que Leno dispensaria as formalidades e partiria para o ataque decisivo. Pá! Leno apareceu de repente na proa de um navio de guerra requisitado. As tripulações correram para recebê-lo. Olhando para a frota apreendida às pressas, ele se virou para Fischer Tiger. Tiger, o que você vai fazer com essas pessoas? A decisão é deles. Quem quiser ir embora pode ir e quem quiser ficar pode ficar. Você deveria zarpar o mais rápido possível. Não é seguro ficar aqui por muito tempo. Concordo. A situação é urgente. Vamos sair daqui primeiro, insistiu Tiger. Muito bem, vou descer aqui. Deixa o resto com você, Tiger. Leno desembarcou assim que o navio chegou ao arquipélago de Sabaldi. Aliás, Tiger, você tem um cara sob seu comando chamado Arlon, certo? Diga a ele para não ir para o Mar do Leste no futuro, ou ele vai morrer. Esse é o meu conselho. Entendido. Vou me lembrar. Até nos encontrarmos novamente. Até a próxima. Esperem, esta e minhas irmãs também desembarcarão aqui. Uma voz feminina nítida soou. Capítulo 7. Então, você é boa Hancock, e essas duas são suas irmãs? Embora ele já suspeitasse disso, essa era a futura imperatriz. Ao observá-la com mais atenção, percebe-se que ela era de fato uma beleza rara, mas ainda não a ponto de encantar as massas. Venham comigo então. Leno removeu a máscara e jogou 3 vestes pretas para o trio. Enquanto caminhavam, os 3 não paravam de olhar em volta, deixando Leno exasperado. Ei, o que você está olhando? Quer que eu coloque a máscara de volta? Perguntou Leno impotente. Não, não precisa. Só não esperávamos que o senhor fosse tão jovem. As bochechas de Hancock coraram enquanto ela murmurava baixinho. Não me chame de senhor. Meu nome é Leno, pode me chamar só disso. Chegamos. Vamos entrar. O olho de Leno se contraiu ao ver a placa do bar. Com uma força dessas você pode fazer o que quiser, suspirou Leno. O rei de 3 gerações atrás. Aparece que o Tiger te tirou de lá em segurança. Não foi em vão que eu fui com aquele velho para deter os fuzileiros navais. Perto dali, um senhor de idade, de óculos e cabelos grisalhos, com aparência elegante e vivaz, tomava um drink. Ele tomava goles de sua bebida enquanto avaliava Leno discretamente. Vocês 3 irmãs sofreram muito. Tentamos resgatá-las, mas nunca encontramos a oportunidade certa. Shaq suspirou. Não, somos muito gratas a Tiger por nos salvar e também a Sir Leno, sussurraram as 3 irmãs. Ao ver os olhos vermelhos deles, Leno mal conseguia imaginar a vida dos escravos. A jovem Leno, obrigada por nos ajudar a salvar as 3 irmãs. Shaq se virou para Leno com um sorriso afetuoso. Não, eu avistei as irmãs na praia e vim perguntar sobre algo. Só estava acompanhando. Leno acenou com a mão, modestamente para minimizar a situação. Heilig acrescentou. Você é tão jovem, mas sua força é formidável. Aquela comoção na retaguarda foi realmente impressionante. Tio Heilig, não espalhe boatos. Invadir Mary Geoise para salvar pessoas. O que isso tem a ver com um garoto de 13 anos como eu? Não me calunie. Vou processá-lo por difamação. Protestou Leno. Heilig não conseguiu conter o riso diante do desabafo de Leno. A jovem Leno, você é mesmo um brincalhão. Shaq riu. Ei, irmã Shaq, eu realmente tenho 13 anos, tipo de verdade mesmo. Todos ficaram paralisados ao ouvirem suas palavras. Hancock levou as mãos ao rosto, corando e murmurou. Lord Leno é ainda mais jovem do que eu. Isso é ótimo. Ah, que surpresa! O rosto de Shaq demonstrava genuíno choque. Heilig acrescentou. Na verdade, cada geração tem seus talentos. Ele estimava que Leno tivesse pelo menos 16 ou 17 anos, não 13, e suspirou em admiração. Ei, tio Heilig, você se importaria se eu lhe fizesse algumas perguntas? Leno se inclinou para a frente, servindo-lhe uma bebida. Ah, é? Então você me conhece, jovem Leno? Os olhos de Heilig brilharam. A irmã Shaq não acabou de chamar seu nome? Perguntou Leno, confuso. Não, nós não nos chamamos pelo nome em nenhum momento. Shaq sorriu. Leno olhou para trás, para as irmãs Hancock, que assentiram lentamente. Leno bateu na testa. Que descuido. Bem, não se preocupe com os detalhes. Leno riu sem jeito. Risos. Leno fez uma careta por dentro. Ei, sem problemas. O que você queria perguntar? Heilig deixou para lá e devolveu a pergunta. É sobre como treinar para o Aqui do armamento e o método de infusão do Aqui do Conquistador. Leno se entregou completamente. Nossa, eu realmente subestimei o irmãozinho Leno, disse Shaq, genuinamente surpresa agora. Ela não conseguia acreditar que um garoto tão jovem quanto Leno não só buscava alcançar o nível de Aqui do armamento, como também possuía Aqui do Conquistador. Heilig também ficou surpreso, mas, vendo que Leno os havia ajudado, explicou detalhadamente os métodos de treinamento para Aqui do armamento e o revestimento do Conquistador. Ei, Hancock, você vai ter que treinar a infusão de Aqui do Conquistador mais cedo ou mais tarde. Lembre-se bem disso. Leno se virou para ela. Heilig pareceu surpreso, enquanto Shaq irradiava alegria. Hancock, você despertou o Aqui do Conquistador? Perguntou Shaq ansiosamente. Sim, acho que sim. Hancock se remexeu nervosamente.
Aconteceu quando eu vi Lord Leno matar o dragão celestial. Leno bateu na testa novamente, tarde demais para impedi-la. Hyleg e Shaq encararam Leno. Aquele garoto bobo tinha acabado de massacrar dragões celestiais momentos atrás, e agora estava calmamente perguntando sobre técnicas de treinamento. Isso era normal? O que foi? Perguntou Leno, suportando os olhares com a nuca rígida. Após um instante, Hyleg suspirou baixinho. Suspiro, parece que estou mesmo ficando velho. A expressão de Shaq tornou-se complexa. Irmã Shaq, eu gostaria de comprar algumas informações suas. Os olhos de Shaq se estreitaram num sorriso. Que tipo de informação você procura, jovem Leno? É um lugar chamado Cidade do Cavaleiro Sem Cabeça, respondeu Leno cautelosamente. Cidade do Cavaleiro Sem Cabeça? Não sei de cabeça. Se eu souber de alguma coisa, te aviso. Certo, obrigado, irmã Shaq. Leno respirou aliviado. Bem, resolvi meus assuntos, então vou indo. Hancock, esqueça o passado e viva bem daqui para frente. Até mais. Com isso, Leno saiu correndo. Ei, um garoto interessante. Sim, uma figura e tanto. Hancock, conte-me o que aconteceu depois que você o conheceu. Shaq se virou para Hancock. Capítulo 8. Mary Geoise, Castelo de Pangeia, Sala da Autoridade. São nos Juro estava sentado em um sofá, concentrado em polir o Shodai Kitetsu em suas mãos. São Júpiter estava de pé diante da janela, com os braços cruzados e o rosto sereno, observando a cena dos prédios sendo reparados lá embaixo. São Varkuri estava sentado no sofá com o queixo entre as mãos, uma leve raiva fervilhando em seus olhos. São Mars estava de pé, ereto como uma estátua, ao lado de um sofá, com as mãos atrás das costas e o rosto inexpressivo. São Saturno, apoiado em sua bengala, estava sentado em outro sofá com uma expressão zangada no rosto. Homens peixe desprezíveis, ousando ofender nossa presença divina. Um crime punível com a morte. São Saturno estava furioso. Os membros que sofreram as maiores perdas na noite passada eram de sua família, e um deles chegou a ser morto. Embora um membro também tenha morrido durante o incidente de Vale dos Deuses décadas atrás, isso foi um acidente. Desta vez, eles foram mortos em sua própria casa, a situação era completamente diferente. Proponho que os fuzileiros navais sejam enviados imediatamente à Ilha do Homem-Peixe para capturar Fisher Tiger, continuou São Saturno. Fisher Tiger já anunciou sua saída da Ilha dos Homens-Peixe, e a Ilha dos Homens-Peixe também emitiu um comunicado, disse São Júpiter em voz baixa. Os fuzileiros navais não querem o posto de almirante para Borsalino? Deixem ele caçar aquele Homem-Peixe. Deem o cargo a ele depois que ele concluir a missão, disse São nos Juro. Concordo. São Varkuri então perguntou. E quanto ao tal Deus do Trovão? Ainda não temos nenhuma informação precisa sobre ele. Aquela fruta estrondo que desapareceu por centenas de anos? Uma coisa desprezível que esconde a cabeça e mostra o rabo. Não precisa se preocupar com ela. Basta que os fuzileiros navais aumentem a recompensa, e ela aparecerá mais cedo ou mais tarde. Cuidaremos dela juntos então, acrescentou São Varkuri. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Enquanto Leno seguia seu caminho, calculando quantas coisas boas havia adquirido desta vez, ele não fazia ideia de que cartazes de recompensa com seu nome já tremulavam por todo o mar. Homem-Peixe Fisher Tiger, recompensa. 1 bilhão e 500 milhões de belis. Terrivelmente maligno. Vivo ou morto. No cartaz de recompensa, o Homem-Peixe Vermelho exibia uma expressão feroz, rangendo os dentes de raiva. Criminoso Deus do Trovão, usuário da fruta do estrondo, recompensa. 1 bilhão e 580 milhões de belis. Terrivelmente maligno. Vivo ou morto. No cartaz de recompensa, Leno usava uma máscara com o caractere trovão com uma cena de relâmpagos infinitos ao fundo. Quartel-General da Marinha, Marineford. O almirante da frota Sengoku estava designando uma missão ao vice-almirante Kizaru. Que medo! Um homem-peixe e usuário da fruta do ruído, murmurou Kizaru, fazendo beicinho. Uma veia saltou na testa de Sengoku. Borsalino, fale sério. Esta missão determinará se você está apto para ser um almirante. Ela precisa ser concluída, entendeu? Vocês devem entender o que os 3 almirantes representam para nós, fuzileiros navais, portanto, esta missão deve ser concluída o mais rápido possível. Sim, almirante da frota Sengoku, entendido. Com certeza capturarei o Homem-Peixe, Fisher Tiger, respondeu Kizaru lentamente. Ao ver a atitude preguiçosa de Kizaru, Sengoku respirou fundo e acenou fracamente com a mão. Saia daqui. Voxas. Kizaru desapareceu. Sengoku olhou para os cartazes de recompensa e suspirou profundamente. Crocante, crocante, crocante. Assim que Sengoku reprimiu sua raiva, o som de estalo a fez explodir novamente. Garp. Seu desgraçado. Mahaha Sengoku, não precisa ficar bravo por uma coisa tão pequena. Se aqueles canalhas estão mortos, disse Garp, consolando Sengoku enquanto comia suas vieiras. Grande impacto de Buda. Ah, Sengoku, você luta sujo. Eu voltarei. A voz de Garp ecoou de fora da janela. Cufa. Alguém. Chame alguém para consertar a janela. Novo mundo, a bordo do Moby Dick. Barba Branca estava bebendo saquê em goles generosos. Papai, isso é incrível. Rápido, dê uma olhada no jornal. Marco entregou o jornal para Barba Branca. Ah, interessante. Alguém realmente conseguiu chegar lá em cima? Barba Branca tocou inconscientemente a cicatriz em seu peito. Aqueles desgraçados. Gurararara. Quando aquele pirralho do Deus do Trovão chegar ao novo mundo, que ele se torne meu filho. Gurararara. O papai está bêbado de novo. País de Vano, Onigashima. Orororo, Deus do Trovão? Que sujeito arrogante. Vou esperar você vir ao novo mundo e me desafiar, disse Kaido, engolindo seu saquê. Kaido, eu, Kozuki Oden, vim desafiá-lo novamente. Uma jovem usando uma máscara se aproximou, segurando uma versão menor de um kanabo, e apontou diretamente para Kaido. As veias saltaram na testa de Kaido quando ele pousou sua jarra de saquê. Lentamente ele pegou o enorme porrete de canguru ao seu lado e começou mais uma rodada de paternidade. Ilha Whole Cake. Mamamama, esta sobremesa é tão deliciosa, a boca enorme da Big Mom não parava de comer doces. Katakuri entrou segurando um jornal. Mamãe, aqui está o jornal de hoje. Alguém atacou Mary Geoise. Deus do Trovão?
Mamama, veremos quando você conseguir chegar ao Novo Mundo. Novo Mundo, uma ilha sem nome base dos piratas do Ruivo. Ei, Shanks, dá uma olhada no jornal de hoje, disse Ben Beckman, entregando o jornal ao seu capitão. Ah, é? A fruta do estrondo? Aquela fruta do diabo que estava desaparecida há centenas de anos reapareceu? Será que uma nova era está chegando? Sim, é uma fruta problemática. Ha. Rumo à nova era. Vamos beber, vamos beber. Novo Mundo, Dressrosa, Planalto do Rei, Palácio Real. Fufufufufu. Caos, que haja caos. Quanto mais caótico, maior a oportunidade. Cedo ou tarde, arrastarei todos vocês, insetos arrogantes, para baixo e os destruirei completamente. Fufufufu. A segunda metade da Grand Line, o Cowbelt. Em Amazon Lily, Hancock já estava sendo criado como herdeiro aparente. Mas ao olhar para a sala repleta de cartazes de Leno com a recompensa por sua captura, Hancock cobriu o rosto com as mãos e murmurou: Lord Leno, quando chegar a hora, eu certamente irei encontrá-lo. Entretanto, Leno finalmente retornou à Vila Cocoyazi e mal podia esperar para inspecionar a fruta do diabo e a famosa espada. Capítulo 9. Ao olhar para as dezenas de bilhões de belis em sua mochila, Leno sentiu-se entorpecido. Ele estava realmente olhando para uma pilha de belis, com preguiça até mesmo de contá-las. O importante eram essas 8 caixinhas. Abrindo-as uma a uma, a primeira que encontrou foi uma Akuma no Mi que parecia um melão preto claro. Ele folheou a enciclopédia de Akuma no Mi, conferiu e descobriu que era Akuma no Mi Obsidian, do tipo paramecia. Um bom começo. Essa fruta do diabo é muito boa. A segunda Akuma no Mi tinha o formato de uma pera com padrões brancos, a fruta prateada do tipo paramecia. Outra boa fruta. A terceira Akuma no Mi era uma maçã amarela clara, a fruta do boi do tipo Zoan modelo, gado. Era mais ou menos. A quarta Akuma no Mi também era branca, mas com padrões em espiral, a fruta da nuvem, do tipo Logia. Que surpresa! Nada mal ter um Pokémon do tipo Logia faz tudo valer a pena. A quinta Akuma no Mi era uma fruta ciana em formato de pêssego. Ele levou um bom tempo para encontrá-la na seção paramecia, a fruta quebra-quebra. Ele tinha encontrado um tesouro. Uma versão inferior da fruta Tremor, uma fruta de nível divino. Marquei muitos pontos mesmo. A próxima, a sexta Akuma no Mi, era do tipo Zoan modelo, coelho da neve. Uma fruta ornamental, provavelmente destinada a escravos. Quem sabe. A sétima Akuma no Mi também era do tipo Zoan, modelo, raposa de fogo. Uma Akuma no Mi do tipo Zoan comum. A oitava Akuma no Mi também era uma fruta branca, com padrões na superfície que lembravam penas. Na verdade, era uma rara Zoan mítica modelo, anjo. No geral, a colheita dessas 8 Akuma no Mi pode ser descrita como enorme. Sem mencionar a fruta quebra-quebra, a Akuma no Mi do tipo Logia, além de uma Zoan mítica. Essa viagem realmente valeu a pena. Leno esfregou as mãos e abriu 2 caixas retangulares. Uma das espadas tinha um cabo rosa e uma guarda em forma de flor de 5 pétalas. A bainha também tinha um padrão floral rosa. Quando desembainhada, a lâmina também era rosa. Essa era a espada mais bonita que Leno já tinha visto. Uma das 21 espadas de grande grau véu de Sakura. O nome era verdadeiramente apropriado, como fios de flores de cerejeira. A outra espada tinha uma lâmina excepcionalmente longa, que o fez lembrar da longa Nodashi de Ló. Essa espada tinha uma bainha azul escura e a lâmina era azul ciano. Era também uma espada longa fantástica. Uma das 21 espadas de grau superior, fenda do vento. Leno decidiu: vou usar esta espada de agora em diante, ela é mais legal. Após organizar suas compras, Leno juntou as joias e os presentes que havia comprado e foi para a casa de Nami. Leno, você voltou? Nami correu até Leno e o abraçou. Sim, aqui, trouxe presentes para vocês. Vejam se gostam. Leno entrou na casa e abriu o pacote. Onde estão Belimere e Nojiko? Leno se virou e perguntou a Nami. Eles estão no laranjal. Voltei para casa para preparar o almoço, respondeu Nami a Leno enquanto colocava um lanche na boca. Os dias de paz passaram rapidamente. Durante esse tempo, Leno se acostumou constantemente com a fenda do vento, enquanto também treinava aqui do armamento de acordo com o método de Heilig. Após meio ano, ele finalmente se adaptou à fenda do vento, e seu treinamento em aqui do armamento foi bem sucedido, alcançando o efeito de destruição interna. E nos últimos 6 meses, Leno também começou a treinar Nami e Nojiko, tendo perguntado a Belimere sobre os métodos de treinamento para Rokushiki. Belimere conhecia os métodos de treinamento, mas nunca os havia dominado. Então, Leno treinou as 2 meninas de acordo com esse método. O resultado foi que nenhuma delas o dominou completamente, mas o condicionamento físico de ambas melhorou. Pretendo ir em breve à Vila Shimotsuki para estudar esgrima formalmente, disse Leno a Nami e Nojiko. Por quanto tempo você ficará fora? Ambas as garotas sabiam que Leno estava constantemente se preparando para zarpar, ficando cada vez mais forte. Assim, eles não interferiram em seus planos e decisões. Eles próprios também planejavam se fortalecer. De 6 meses a 1 ano, talvez. Mas é muito perto daqui, então voltarei de vez em quando, disse Leno, tranquilizando a todos. Mas vocês dois não têm permissão para ir para o mar sozinhos. Vocês ainda são muito jovens, advertiu Leno. Embora o Mar do Leste fosse conhecido como o mar mais fraco, ainda assim era assolado por piratas. A gente sabe. Você é tão chato, seu idiota do Leno. Que tal isso? Eu tenho Akuma no Mi aqui. Quer comê-las? Leno tirou 2 Akuma no Mi do bolso. Uma era a fruta nuvem do tipo Logia, e a outra era uma fruta zoomítica que ele havia conseguido alguns meses atrás na cidade de Shuigu. A fruta morcego modelo, vampiro. O tesouro secreto do mar. Um único exemplar vale 100 milhões de belis, exclamou Nami, entusiasmada. Sua mercenária. Essas 2 não se vendem por meros 100 milhões de belis, disse ele, dando um tapinha na cabecinha da Nami. Muito bem, Nami, você come esta branca e Nojiko, você come esta roxa escura, disse Leno, entregando-lhes as Akuma no Mi. Certo, vamos te ouvir, os 2 assentiram em resposta. Ah, é mesmo, vocês têm que comer tudo, lembrou Leno. Bleg. Que nojo, pensaram os 2 enquanto se obrigavam a engolir o resto. Uau, Leno, olha, eu me transformei em nuvens. Estou voando, gritou Nami.
Nojiko, por outro lado, transformava-se instantaneamente numa beleza fria e glamourosa. Duas pequenas presas combinadas com lábios vermelhos flamejantes adicionavam um toque de charme. Num instante, ela se dispersava num enxame de pequenos morcegos. No seguinte, regenerava seu corpo. Os dois se divertiram muito jogando, e depois de um tempo, ambos estavam sem fôlego. Certo. Deixe-me explicar a situação das Akuma no Mi. Uma vez que você come uma, você se torna um marinheiro de água doce. No momento em que você toca na água do mar, todo o seu corpo fica fraco. Outra coisa é a pedra do mar. Como o nome indica, é uma forma sólida do mar, disse Leno, tirando 2 pares de algemas de pedra do mar de baixa pureza de sua mochila. Cada um de vocês pegue uma dessas algemas de pedra do mar e experimente. No instante em que tocaram a pedra do mar, ambas as meninas desabaram no chão. Sua resistência à água do mar e à pedra marinha aumentará à medida que seu corpo físico se fortalecer e sua capacidade de adaptação melhorar. De agora em diante, tudo o que você precisa fazer é usar essas algemas de pedra marinha no seu dia a dia. Depressa e coloca-os, insistiu Leno. Vocês ainda querem desenhar um mapa do mundo inteiro? Ainda querem dar a volta ao mundo de barco? Rápido, 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 mexam-se. Leno era como um professor de educação física, constantemente incentivando seus alunos a se movimentarem. Passaram-se mais alguns dias assim, e as duas meninas finalmente se acostumaram às suas atividades diárias usando a pedra do mar. A partir de agora, você treinará assim. Quando deixar de ser eficaz, eu lhe darei pedra do mar de pureza superior. O quê? Seu idiota Leno, você está nos intimidando. Protestou Nami. Haha. Isso é um processo necessário. Vocês vão me agradecer depois, disse Leno com um sorriso presunçoso, com as mãos na cintura, ignorando os olhares ressentidos das garotas, que reviraram os olhos em frustração. Capítulo 10. Ao chegar à ilha Shimotsuki, Leno pediu informações e caminhou diretamente em direção ao dojo Shimotsuki. Enquanto caminhava, observava os arredores absorto em pensamentos. No momento, Koshiro é o mestre do dojo e também um grande mestre espadachim. Preciso compensar minha fraqueza na esgrima nesta viagem. Enquanto caminhava, Leno viu um menino de cabelos verdes numa trilha pela floresta, caminhando de cabeça baixa em direção à costa. É ele? Ei, garoto, como se chega ao dojo Shimotsuki? Perguntou Leno, aproximando-se dele. O garoto de cabelos verdes se virou surpreso. Por que você está indo ao dojo? O que você acha? Para que se vai a um dojo? Para aprender esgrima, é claro, disse Leno, revirando os olhos. Então venha comigo. Eu estava voltando, disse o menino de cabelo verde, virando a cabeça e continuando a andar. Você também treina no dojo? Há quanto tempo você treina? Tem muita gente lá? O mestre é forte? Leno o bombardeou com perguntas. Você é tão irritante. Vai descobrir quando chegarmos lá, disse o garoto de cabelo verde, impaciente. Depois de caminhar um pouco, Leno sentiu que algo estava errado. Não é este o caminho para o porto? Ei, garoto, você realmente treina no dojo? Você não está mentindo para mim, está? Leno provocou. Idiota. É claro que eu treino lá, retrucou o garoto de cabelo verde, irritado. Então, como é que você não conhece o caminho? Este é o caminho para o porto. O menino de cabelo verde paralisou, ficando com o rosto vermelho. Ele se virou e começou a voltar. Siga-me. Eu estava apenas lhe mostrando um passeio. Após caminhar por um tempo, a pessoa à frente repentinamente saiu do caminho de forma suave. Ei, o que? Você está indo pelo caminho errado de novo. Meu Deus, isso é demais, lamentou Leno em pensamento. Será que todos os neurônios desse cara foram consumidos pela esgrima? Zoro, você se perdeu de novo. Eu estava te esperando há uma eternidade. Uma voz feminina clara soou de repente. Como esperado, ele é um verdadeiro idiota em termos de direções. Uma garota de cabelos curtos, com cerca de 1,70 metros de altura e um ar elegante, aproximou-se deles. Então essa deve ser Kuina. Quem é você? Kuina, notou Leno. Eu vim para aprender esgrima, e estou dando voltas em círculos porque um certo idiota da estrada está me guiando, disse Leno, em tom de brincadeira. Zoro, você é muito corajosa por deixar o Zoro liderar o caminho, disse Kuina com uma risadinha. Seu idiota, o que você está dizendo? Eu só estava. Zoro tentou argumentar. Sim, você estava apenas me levando para um passeio. Venha comigo. Vou te levar ao dojo, disse Kuina, caminhando à frente. Você é iniciante ou já tem alguma experiência com espadas? Perguntou Kuina enquanto caminhavam. Eu já sou um mestre espadachim, respondeu Leno. Kuina parou, virou-se e perguntou. Vocês vieram nos desafiar? Você entendeu errado. Eu sempre pratiquei sozinho, e alcançar o nível de mestre espadachim é o meu limite. Por isso, vim para o dojo para aprender a verdadeira arte da espada. Kuina olhou para Leno por um instante, depois se virou e continuou andando. Quantos anos você tem? Kuina continuou perguntando. 13. Kuina se virou de repente e olhou fixamente para Leno. Você tem mesmo 13 anos? Tão real quanto possível, Leno deu de ombros. Após confirmar a idade dele, Kuina se afastou em silêncio e continuou andando. Leno percebeu que o ânimo dela havia se esvaído repentinamente. Leno sabia por que Kuina estava assim, mas não podia dizer nada naquele momento. Ele só podia esperar para orientá-la mais tarde. Ei, seu cabeça de musgo de cabelo verde. O que você está fazendo saindo da trilha? Há um limite para o quão idiota você pode ser no trânsito. Estamos andando na frente e você está atrás. E mesmo assim você vai na contramão. Leno ficou sem palavras. Agora ele tinha uma compreensão clara das tendências de Zoro para fazer besteiras na estrada. Você vai se acostumar, disse Kuina, também achando graça da cena. Kuina levou Leno até Koshiro e explicou-lhe a situação. Após entender, Koshiro olhou para Leno, ficou em silêncio por um momento e então disse. Você é realmente uma criança talentosa. Vejo que você tem um físico forte, então deve treinar bastante. É verdade, mestre Koshiro. Depois de alcançar o nível de mestre espadachim, não tenho como progredir. Não faço ideia de como me tornar um grande mestre espadachim.
Para se tornar um grande mestre espadachim, você deve trilhar seu próprio caminho. Por enquanto, treine ao lado dos outros para fortalecer ainda mais sua base. Nesse processo, você encontrará gradualmente o seu próprio caminho para se tornar um grande mestre espadachim. Não tenha pressa. Concentre-se na esgrima e deixe seu coração seguir o caminho da espada, disse Koshiro. Quantas mensalidades? Pum. Leno colocou uma caixa grande no chão. Aqui estão 100 milhões de belis. Por favor, aceite, mestre Koshiro. Isto é demais, disse Koshiro, um pouco chocado. Kuina também ficou surpresa com a quantidade de belis na caixa. Ela nunca tinha visto tanto dinheiro antes. Está tudo bem, mestre Koshiro. Eu tenho muito dinheiro. Aceite isso por enquanto. Tenho mais se não for suficiente, disse Leno generosamente. Isso fez com que tanto Koshiro quanto Kuina o olhassem com um tipo diferente de surpresa. Muito bem. Deixe Kuina levá-lo aos seus aposentos. Seu treinamento começa amanhã. Nos dias que se seguiram, Leno se acalmou e se concentrou em sua esgrima, treinando os fundamentos com os outros aprendizes. Durante esse tempo, Kuina o orientou nos fundamentos. Embora Leno já fosse um mestre espadachim, seu estilo de luta era o bruto e selvagem que ele havia aprendido lutando contra reis dos mares e piratas. No dojo, a aura de Leno foi mudando aos poucos. Seu temperamento selvagem tornou-se mais contido e uma agressividade afiada surgiu. Sem saber, ele estava no dojo havia quase um ano. A esgrima de Leno havia melhorado muito. Embora ainda fosse um mestre espadachim, sua habilidade agora estava em um nível completamente diferente. Naquela noite, a lua cheia brilhava no céu. Leno estava deitado no telhado, observando Zoro e Kuina treinarem. Clang! A espada única de Kuina derrubou as duas espadas de Zoro. Droga! Meu segundo 11º desafio, um fracasso. Se duas espadas não funcionam, vou usar 3, disse Zoro, exasperado. Kuina ficou em silêncio, olhando para a lua brilhante, e disse suavemente, Zoro, no último ano, conforme meu corpo cresceu, nossas lutas se tornaram cada vez mais difíceis para mim. Kuina, eu vou te superar muito em breve, gritou Zoro. É exatamente como meu pai diz. As mulheres naturalmente não são tão fortes quanto os homens. Eu consigo sentir meu corpo. Enquanto falava, a mão direita de Kuina apertava seu seio esquerdo, que estava cada vez mais cheio. Zoro, meu crescimento diminuiu. Você vai me ultrapassar muito em breve. Os olhos de Kuina estavam cheios de lágrimas e um profundo sentimento de amargura. As mulheres são naturalmente mais fracas que os homens. As mulheres não podem se tornar grandes mestras da espada. As mulheres simplesmente não conseguem derrotar os homens, murmurou Kuina para si mesma. Do que você está falando? Kuina, eu ainda não te venci nenhuma vez, e você está dizendo que as mulheres são mais fracas que os homens, disse Zoro indignado. Você não entende, Zoro, disse Kuina, agarrando o próprio corpo com raiva. Por quê? Porque sou uma mulher. Este corpo. Os soluços sufocados de Kuina ecoaram pelo céu noturno, repletos de profundo ressentimento e desespero. Tarde da noite, nas colinas atrás do dojo, Kuina sentava-se em silêncio, segurando sua espada com firmeza e olhando para a lua distante, como se contemplasse seu sonho do ápice da esgrima, que estaria para sempre fora de seu alcance. Ouviram-se passos atrás dela. Na verdade, as mulheres não são mais fracas que os homens. Nos fuzileiros navais, existe uma grande mestra da espada. No Novo Mundo, existe uma grande pirata que é uma das 4 imperatrizes, no topo do mar, disse Leno, enquanto se aproximava. Kuina levantou-se de repente e virou-se rapidamente. Leno, o que você está dizendo é verdade. As palavras de Leno foram como um raio de luz que penetrou a escuridão em seu coração. Mas meu corpo, disse Kuina, ainda relutante. Você conhece as Akuma no Mi, não é? Se você comer uma Akuma no Mi, pode melhorar seu corpo físico. Treinando constantemente, você ficará cada vez mais forte, disse Leno, tentando convencê-la. Kuina baixou a cabeça e permaneceu em silêncio. Estou buscando o meu próprio caminho. Então, Kuina, qual é o seu caminho? Leno olhou fixamente para Kuina. Pense bem. Quando tiver decidido, venha me procurar. Capítulo 11. Esta noite, Leno se sentiu um pouco nervoso por causa do encontro fatídico de Kuina. Desde que ouviu as palavras de Leno na noite anterior, Kuina ficou distraída o dia todo. Esta noite, ela subiu ao segundo andar para pegar sua pedra de amolar, na esperança de que polir sua espada a ajudasse a se acalmar. Rachadura. O som do assoalho rachando ecoou. Distraída, Kuina, segurando sua espada, caiu de cabeça do segundo andar. Pá. Calma aí, com um corpinho desses. Uma queda dessas teria acabado com você, provocou Leno, segurando Kuina. Ao recobrar os sentidos, Kuina começou a suar frio, encarando Leno com um olhar vago. Eu sei que sou bonito. Você não precisa me olhar assim, disse Leno, rindo. Kuina se desvencilhou rapidamente de seu abraço, com o rostinho levemente corado. Leno, obrigado por me salvar. O que está acontecendo? O que há de errado? Zoro entrou correndo ao ouvir o barulho, com Koshiro logo atrás. Kuina caiu do segundo andar e esta espada. Enquanto falava, Leno olhou para Vado e Shimonji. Kuina, talvez você não devesse mais usar essa espada, disse Leno pensativamente. As pupilas de Koshiro se contraíram, e ele também olhou para o Vado e Shimonji na mão de Kuina. A situação agora era um pouco. Kuina, você nunca mais deve usar o Vado e Shimonji. Koshiro interrompeu Leno antes que ele pudesse terminar. Uma espada famosa escolhe seu mestre, mas também pode ser uma assassina de mestres. Koshiro pegou a Vado e Shimonji e foi embora sem olhar para trás. Zoro ficou um pouco confuso. Coçou a cabeça e saiu bocejando. Kuina baixou a cabeça e seguiu Leno até as colinas atrás do dojo. Então, ergueu o olhar, com uma expressão firme e os olhos brilhantes e cheios de energia. Leno, tomei minha decisão. Vou continuar treinando minha esgrima. Vou me tornar a maior mestra espadachim do mundo. Ao observar a nova aura de Kuina, Leno pegou uma Akuma no Mi e entregou a ela. Você tem que comer tudo. Ao olhar para a fruta branca como a neve, Kuina deu uma mordida sem hesitar. Argue. Então, sob o olhar sorridente de Leno, ela comeu a fruta inteira, uma mordida de cada vez, uma fruta com a qual a maioria das pessoas só poderia sonhar. Voxas! Um par de asas brancas e imaculadas desdobrou-se subitamente das costas de Kuina. Seus cabelos negros tornaram-se dourados, e até mesmo suas pupilas ficaram douradas. Sentindo as mudanças drásticas em seu corpo, Kuina tremeu levemente. Desde
criança, ela havia sido limitada pela afirmação de seu pai de que as mulheres são inferiores aos homens, e por sua própria compreensão das limitações de seu corpo. Desde a infância até o presente, o tormento emocional e a crueldade da realidade a deixaram sem esperança. Agora, finalmente, ela se libertara de seus grilhões e alçara voo rumo ao vasto céu. Foi isso que ela pensou e fez. Suas asas se abriram e ela voou para o céu, sentindo um alívio indescritível. Pega. Leno sacou uma nova espada, véu de Sakura, e a arremessou para Kuina. Que espada magnífica! Ao desembainhar a véu de cerejeira, os olhos de Kuina se encheram de alegria ao contemplar a lâmina rosa. Corte. Um golpe de espada rosa surgiu. Nível mestre da espada. Parabéns, Kuina, você finalmente deu esse passo. Observando Kuina pousar, Leno caminhou até ela para parabenizá-la. Empunhando sua nova espada, Kuina sentiu-se eufórica. Ela ergueu bem alto, em direção ao céu. Eu definitivamente vou me tornar o maior mestre espadachim do mundo. Bum! Incrível, simplesmente incrível. Ela despertou aqui do conquistador assim, sem mais nem menos, disse Leno, completamente chocado. De repente, Kuina se jogou nos braços de Leno e sussurrou baixinho. Leno, obrigada. Obrigada por me tirar do abismo. Obrigada por me dar um presente tão precioso e obrigada por me deixar te conhecer. Então, já que você aceitou meu presente, você é minha a partir de agora, certo? Leno provocou. Sim. Então viajaremos juntos pelo mundo até que você se torne o maior mestre espadachim do mundo. Ok. Então é uma promessa, certo? Sim. Após o susto inicial, ela experimentou a alegria e a emoção de se libertar das amarras. Então, depois de despertar seu aqui do conquistador, ela agora dormia tranquilamente nos braços de Leno. Não muito longe dali, Koshiro observava a cena com uma expressão complexa. No fim, não disse nada, apenas acenou com a cabeça para Leno e se virou para ir embora. Leno observou Koshiro partir com uma expressão calma. Não importa o que ele esteja pensando, a Kuina de hoje completou sua transformação e agora trilhará seu próprio caminho. No dia seguinte. E aí, cabeça de musgo? O que você está fazendo com 3 espadas? Virou um espadachim de terceira categoria agora? Ao ver Zoro, Leno deu-lhe sua cutucada brincalhona de sempre. Seu idiota, Leno. O que você disse? Eu te desafio, gritou Zoro, segurando 2 espadas com as mãos e uma com a boca. Que assustador, Zoro do estilo das 3 espadas, disse Leno, cutucando o nariz com um dedo em sinal de desdém. Seu idiota. Zoro estava furioso. Ha 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 ha. Tudo bem, chega de brincadeiras. Vou treinar. Aliás, a Kuina também alcançou o nível de mestra da espada, disse Leno, acenando com a mão enquanto se dirigia para as colinas atrás da montanha. Ao ouvir as palavras de Leno, Zoro congelou por um instante. Em seguida, abaixou a postura e retornou silenciosamente ao seu local de treinamento. Ele não estava furioso nem gritando, como se a ascensão de Kuina fosse inevitável, assim como a sua própria seria. Mais tarde naquele dia, Leno disse a todos que estava indo embora. Minha esgrima atingiu um ponto de estagnação. Para alcançar o nível de grande mestre espadachim, preciso de uma batalha verdadeiramente emocionante. Mestre Koshiro, agradeço por toda a sua orientação, disse Leno, curvando-se em agradecimento a Koshiro. Koshiro acenou rapidamente com a mão. Este é o resultado do seu próprio esforço. Contanto que você siga seu próprio caminho, certamente se tornará um grande mestre espadachim. Leno assentiu com a cabeça e se virou para Kuina. Não se esqueça da nossa promessa. Tenha uma boa viagem, disse Kuina, com o rosto demonstrando relutância. Cabeça de musgo, continue assim. Estarei te esperando lá em cima, hahaha. Depois de se despedir de Zoro, Leno se virou e foi embora. Seu idiota. É melhor você me esperar, gritou Zoro, não querendo ficar para trás. Zoro, parece que você tem um rival poderoso para o futuro, disse Koshiro a Zoro com um sorriso. É exatamente isso que eu quero. É isso que torna tudo interessante, disse Zoro com um sorriso largo. Ele já está quase se tornando um grande mestre da espada, e você ainda nem é uma mestre da espada, disse Kuina com um tom melancólico ao lado. Kuina, sua maldita traidora. Eu te desafio. O rosto de Zoro ficou vermelho e ele bateu os pés, gritando. Koshiro os observava com um sorriso. Ao notar a nova espada de Kuina, um brilho surgiu em seus óculos. O deus do trovão, um jovem interessante. Capítulo 12. De volta à vila de Kokoyazi, Leno adotou um estilo de vida despreocupado e tranquilo. Essa é a vida, disse Leno, relaxando em uma cadeira de praia, tomando suco e observando as irmãs correrem incansavelmente na areia. Seu idiota, Leno. Você está aí deitado confortavelmente enquanto nós nos matamos de trabalhar, reclamou Nami, ofegante. Quando Leno voltou, ele havia substituído as algemas de pedra do mar por uma versão de maior pureza, para que eles pudessem continuar o treinamento. Vamos lá, Nami, não reclame. O Leno está fazendo isso para o nosso próprio bem, disse Nojiko. Você sempre fica do lado dele. Nem posso reclamar. Nami bufou. Não, isso não é verdade. O rosto de Nojiko corou enquanto ela protestava. De repente, Leno acenou para o céu e uma jornal gaivota desceu voando. Tic Tiger, hein? Aquele herói tritão que libertou escravos. Ele se foi. Leno suspirou. No fim, não foi forte o suficiente. Leno não veio a este mundo para ser um herói. Ele só queria viver em liberdade. Percorrer o mundo, viajar com algumas beldades e ter forças para proteger aqueles que amava quando o mundo desmoronou. Isso era o suficiente. Ah, é? Os 7 Shichibukais vão ser implementados? Leno olhou para o mar distante. Meu pequeno Leno, eu sabia que você estaria aqui. Bellimer aproximou-se, cigarro na boca, despreocupada como sempre. O que houve, Bellimer? Tique, aquele cara, Genzo, me pediu em casamento, e eu disse sim, disse Bellimer casualmente. O quê? Ele teve coragem de fazer isso? Apesar de anos de Leno, Nami e Nojiko tentando juntar os dois, Genzo sempre foi um completo desatento. Aquilo tinha frustrado a todos, mas quem diria que ele conseguiria algo tão grandioso, um pedido de casamento? Ha 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 ha. Bellimer se dobrou de tanto rir. Se eu não pressionasse, ele ainda estaria se retraindo. Bellimer suspirou. Ela já havia marcado a data do casamento e viera para contar a eles. Parabéns, parabéns. A solteirona mais famosa da vila finalmente está fora do mercado. Leno comemorou. Seu pirralho. Mostre um pouco de respeito, disparou Bellimer. O quê? Bellimer, você vai se casar com o tio Genzo?
Genzo, isso significa que eu e a Nojiko vamos ter um irmãozinho ou irmãzinha? Perguntou Nami, animada. Nojiko parecia igualmente esperançosa. Não tão rápido. Bellimer bateu na testa exasperada. Nos dias seguintes, com a ajuda dos moradores da vila, eles demoliram a casa de Leno e construíram uma nova casa com jardim. Leno foi morar com a família de Nami, foi ideia dele. Um casal recém-casado precisava de uma nova casa e após muita conversa todos concordaram. No dia do casamento, Nojiko e Nami seguiram Bellimer, segurando seu vestido de noiva, enquanto Leno ficou ao lado de Genzo. Tio Genzo, estamos confiando Bellimer aos seus cuidados. Se você a fizer infeliz ou a maltratar, Nojiko e eu iremos atrás de você. Os olhos de Nami e Nojiko estavam vermelhos. Não se preocupe, vou amá-la para sempre, disse Genzo solenemente. Bellimer observava suas duas filhas adultas com profundo carinho e orgulho. Muito bem, vamos dar um passo para trás e deixar o palco para as estrelas de hoje. Leno puxou as garotas para longe. Enquanto o casal trocava votos e alianças no palco, Nami dançava animadamente lá embaixo. Nojiko observava com inveja e desejo, lançando olhares furtivos para Leno antes de corar e desviar o olhar. A vida não mudou muito, exceto pelo fato de que Leno agora tinha 2 telefonemas para acordar por dia. Bang! A porta foi arrombada. Antes que Leno pudesse abrir os olhos, uma figura se jogou em cima dele. Leno idiota, levanta. O café da manhã está pronto, gritou Nami. Leno estava começando a se arrepender disso. Nojiko o acordou gentilmente, mas Nami estava como um coelho hiperativo. Nami, por favor, só mais 5 minutinhos. Estou tão cansado. Leno gemeu, debatendo-se fracamente. Não, levanta. Temos treino. Nami cravou os dedos nas costelas dele, fazendo cócegas sem piedade. Tudo bem, me larga primeiro. Leno estava à beira das lágrimas. Após arrumar tudo, ele chegou à mesa de jantar, onde Nojiko, com o avental amarrado na cintura, estava arrumando os pratos. O humor de Leno melhorou. Bom dia, Nojiko. Você vai ser uma ótima esposa um dia. Bom dia, Leno, respondeu Nojiko, com vapor praticamente saindo de sua cabeça. 6 meses depois, Bellimer está grávida. Genzo correu para lá bem cedo numa manhã para dar a notícia. Sério? Que incrível! Vamos ter um irmãozinho ou irmãzinha. Nami comemorou. O grupo correu para a nova casa de Bellimer, fazendo-lhe muitos carinhos. Muito bem, seus peixinhas, chega. Acabei de descobrir. Parem de agir como se o mundo fosse acabar. Bellimer resmungou, exausta com toda a gritaria deles. De jeito nenhum, precisamos ter muito cuidado. Você é responsável pelo bebê agora, disseram eles com firmeza. Bellimer riu e suspirou, culpando Genzo por ter revelado a notícia cedo demais. Leno e os outros decidiram garantir que a nutrição de Bellimer fosse de primeira qualidade. Para isso, Leno frequentemente se aventurava no Cowbelt para caçar reis dos mares. À medida que a barriga de Bellimer crescia, a excitação e o nervosismo deles também aumentavam. O treinamento de Nami e Nojiko deu frutos. Ambas dominaram o Soru e o Gepo dos 6 poderes, já que as técnicas eram semelhantes. Para surpresa de Leno, ambos também despertaram o Aqui da observação. Parece que tudo está se encaixando. Hora de trabalhar na arca máxima. Puru, puru, puru. Ei, Nojiko, tudo bem? Leno, puxando um rei do mar de volta, respondeu ao chamado de Dendem Mushi de Nojiko. Leno, onde você está? Volte depressa. Piratas estão atacando a vila. A voz de Nojiko estava frenética. O quê? Não entre em pânico. Leve Bellimer para um lugar seguro. Estou a caminho. Leno ficou alarmado e instruiu Nojiko com urgência, principalmente porque Bellimer estava prestes a dar à luz. Certo, já sabemos. Nami e eu vamos detê-los. Voltem logo. Certo, fiquem seguros. Estou chegando. Leno largou a carcaça do Rei do Mar. Com um estalo agudo de eletricidade, ele desapareceu num instante, voltando a toda velocidade. Na vila de Kokoyazi, várias casas na entrada estavam em ruínas, com chamas a consumir o local. Yahalhaha. A partir de hoje, esta ilha pertence aos piratas do Arlon. Todos pagam impostos agora. 50 mil de belis para adultos e 10 mil para crianças. Recuse-se e você acabará como eles. Vários moradores da vila jaziam estirados no chão, seus destinos desconhecidos. Minutos antes. Bellimer, fique aí dentro, não saia. Nami e eu vamos distraí-los. Liguei para o Leno. Ele já está a caminho, disse Nojiko, firme apesar do pânico. Nami assentiu com a cabeça em concordância. Não seja ridícula. Eu era fuzileira naval, não posso simplesmente me esconder enquanto vocês duas enfrentam piratas. Protestou Bellimer. A situação é diferente agora. Você está grávida, não piore as coisas. Deixe isso comigo e com a Nami. Nami insistiu, e saiu correndo pela porta com Nojiko antes que Bellimer pudesse argumentar. Genzo, siga-os, não deixe que nada lhes aconteça. Entendi. Fiquem seguros. Genzo pegou uma ferramenta e correu atrás deles. Chefe, 2 mulheres estão vindo na nossa direção, disse o homem peixe-shell para Arlon. Yahalhaha, perfeito. Vamos dar um exemplo com eles. Cobrar impostos será mais fácil depois disso. Nami e Nojiko, ao verem os aldeões caídos e a aldeia em chamas, ficaram furiosas. Piratas, saiam da nossa vila. Yahara. Sua vila? De agora em diante, este é território dos piratas do Arlon. A risada de Arlon ecoou pela terra queimada. Nami, vamos lá. Mostre a esses piratas do que somos capazes. Nojiko invocou um par de asas negras e disparou em direção aos piratas como uma flecha sombria. Entendi, Nojiko. Tenha cuidado. Nami se transformou em nuvens brancas, pairando acima dos piratas. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.